É isso daí, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, onde hoje nós vamos estar falando também a respeito de Excel e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das funções muito utilizadas dentro do Excel, que é o PROC-V. Existe sim, talvez você possa ter pensado nisso, algumas pessoas falam, mas será que é melhor usar o PROC-V ou será que é melhor usar o índice CORRESP? Não sei. As pessoas dizem aquilo que é interessante para elas. De repente, para algumas pessoas é mais fácil utilizar o PROC-V, para outras é mais fácil utilizar o índice CORRESP. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje é o PROC-V. O PROC-V é a função mais importante com relação a tratamento de informações dentro de uma planilha. Eu tenho informações que eu preciso encontrar essas informações. Nesse caso, eu uso o PROC-V. Pode usar o índice CORRESP também? Pode, mas ele já fica um pouquinho mais complicado. O índice CORRESP tem muitas vantagens perante o PROC-V. Mas não adianta você querer saber sobre índice CORRESP, por exemplo, se você ainda não sabe PROC-V. E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para você como fazer procuras dentro de uma planilha, encontrar valores ou encontrar informações dentro de uma planilha com base nessa função que é o PROC-V, ok? PROC-V e função C sendo atrelados, fica simplesmente top. Você já consegue ter um domínio gigantesco do Excel. E aí é uma das coisas que eu quero falar para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa as notificações para você receber as informações em primeira mão, porque já tem vídeo aqui no canal falando a respeito de função C. E hoje, como eu vou estar falando de PROC-V, são duas funções que você consegue aninhar elas, você consegue juntar elas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações para não perder nada. Eu estou fazendo praticamente um curso de Excel totalmente de graça aqui para você. Fechou? Então, como você já está acostumado, vamos para a nossa vinheta rapidinho e daqui a pouco a gente volta para falar a respeito de PROC-V no Excel. É isso daí, estamos de volta para dar continuidade aqui nesse nosso vídeo e hoje, falando a respeito do PROC-V, eu vou dar alguns exemplos aqui baseado nessa mesma planilha que nós temos. Lógico, eu sei que você está acompanhando aqui o nosso canal, você está vendo os vídeos, você já ativou as notificações, já se inscreveu no canal, então você já está recebendo todas as novidades. E provavelmente você deve ter visto que essa tabela, essa planilha, ela está diferente das outras que a gente fez. Obviamente eu estou usando a mesma planilha até para a gente ganhar tempo, que a gente já vem usando nos vídeos anteriores. Portanto, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, você está perdendo conhecimentos, Ruela. Clica aqui em cima no card que eu estou deixando, que eu vou mostrar, eu vou passar para você e vou te mostrar algumas das principais funcionalidades que nós já falamos aqui nos vídeos anteriores, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre PROC-V. Então, se você der uma olhadinha aqui, eu dei uma mexida nessa planilha com base no que a gente já fez nos vídeos anteriores. Lógico, isso aqui estava aqui para baixo, eu pus aqui para cima, com base nas informações eu fiz como se fosse uma legenda aqui, tá? Mas enfim, só para abrir espaço para a gente aqui. E o que eu vou fazer hoje? Eu fiz aqui, ó, essa situação aqui, que é como se eu fosse fazer uma procura. Procura do que, João? Eu vou fazer a procura dos meses que estão aqui e eu quero que o mês referente que eu digitar aqui, que ele me traga o valor que foi gasto nesse mês e a situação desse mês. Ou seja, se eu digitar aqui o mês de abril, eu quero que ele traga para mim o valor de 1.599 nessa célula e a situação dele nessa célula, que vai ser dentro do permitido, ok? Então, nós vamos estar fazendo isso com o PROC-V. Porém, eu preciso te explicar o que é o PROC-V. O PROC-V nada mais é que uma função de procura dentro do Excel. E por que PROC-V? PROC de procurar e V de vertical. Eu sempre me atrapalho, vertical, de cima para baixo, ok? Então, ele vai procurar, o Excel vai fazer uma procura na minha vertical.
Por que procura na minha vertical? Porque eu vou falar para ele, Excel, eu quero que você encontre o mês de abril. E vou falar para ele aonde está localizadas as informações que eu quero, para ele ir lá e procurar. Ele vai vir aqui e vai procurar assim, ó. Aqui é abril? Não. Ele desce. Aqui é abril? Não. Aqui é abril? Não. Aqui é abril? É. Então ele para aqui. Por isso que é uma procura na vertical. Ele procura de cima para baixo, entendeu? Eu acho que ficou claro para você associar o que é PROC V com procura na vertical. Beleza? Mas vamos à função. Então, aonde que eu vou digitar o texto que eu quero que ele procure? É aqui, nessa célula. Eu vou até pintar ela de amarelinho para ficar mais fácil da gente entender. Aqui é onde eu vou digitar a informação que eu quero que ele procure. E aqui é onde eu quero que ele traga a informação com base nessa que eu digitei. Então, ou seja, aonde que eu tenho que acrescentar a minha função PROC-V? É na onde eu quero digitar, onde eu vou digitar, ou é onde eu quero receber o valor? É sempre aonde eu vou receber o valor da procura. Qual é o valor da procura? O que ele vai procurar? É o que tiver aqui. E aonde ele vai trazer o valor dessa procura? É aqui. Então, é aqui que eu tenho que colocar a minha função PROC-V. E como que eu faço a função PROC-V? Primeiro de tudo, óbvio, como eu já expliquei em outros vídeos, eu preciso colocar o sinal de igual no Excel para ele entender que isso é uma função, ok? Então eu começo com o sinal de igual. Automaticamente, eu tenho que dizer para ele qual é o nome da função que eu vou usar. Nesse caso é PROC-V, então eu começo a escrever PROC-V. Ele vai encontrar a função para mim. Ok? Ou eu aperto a tecla Tab, ou eu dou 2 cliques aqui que ele vai trazer a função. E já vai abrir o meu parênteses para eu começar a falar para ele o que eu quero que ele procure para mim e o que eu quero que ele traga. Então, olhando a sintaxe ou a síntese da função PROC-V, a gente vai ver aqui que ele tem a primeira informação que eu tenho que passar para ele. Qual é o meu valor procurado? Qual o valor que eu quero que ele procure? É o que eu vou digitar dentro dessa célula. Se é o que vai estar dentro dessa célula, é isso que eu preciso falar para ele. Excel, o meu valor procurado vai ser essa célula aqui. Automaticamente eu já estou dizendo para ele. Eu poderia escrever aqui, ó, janeiro, por exemplo? Poderia. Mas você há de convir comigo que, lógico, não dessa forma, seria dentro de aspas duplas, né? Eu teria que escrever assim, janeiro. Mas você há de convir comigo que ficaria totalmente inviável. Toda vez que eu for fazer essa função, eu tenho que escrever o que eu quero que ele procure. Então é mais fácil eu falar para ele assim, ó, Excel, eu quero que você pegue o que está dentro da célula G4, que é essa que eu selecionei. Ele vai pegar tudo que está aí e vai usar como valor a ser procurado na minha tabela. Colocado isso daí, eu ponho o ponto e vírgula. Eu já expliquei para você que o ponto e vírgula separa uma parte da minha síntese para outra parte. Você pode ver, ó, que a partir do momento que está aqui, sem o ponto e vírgula, está em negrito o valor procurado. A partir do momento que eu ponho o ponto e vírgula, o Excel entende que o meu valor procurado já foi colocado lá. Ele vai para onde? Para a segunda parte da minha síntese, da minha função, que é a minha matriz tabela. Para o Excel, o que é uma matriz tabela? É onde estão todas as informações que eu vou usar dentro do meu PROC-V para encontrar aquilo que eu quero. Então, a minha matriz tabela vai ser dessa célula do mês de janeiro até o mês de dezembro. É isso que eu quero que ele procure. Porém, eu quero que ele traga as outras informações também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha matriz tabela para tudo isso aqui. A minha matriz tabela vai ser sempre o espaço aonde estão as minhas informações. Não só onde eu quero que ele procure, mas onde estão todas as informações. Beleza? Selecionado a minha matriz tabela, eu coloco novamente mais um ponto e vírgula para mudar a minha sintaxe, para ir para o próximo campo. O próximo campo do PROC-V é número de índice da coluna. Vamos lá, eu tenho aqui uma coluna na minha matriz tabela,
2 colunas na minha matriz tabela, 3 colunas na minha matriz tabela. Aonde que está o valor que eu quero que ele traga quando ele encontrar o valor que eu pedi para ele procurar? Vamos lá. Eu quero que ele procure o mês de março. Então ele vai vir aqui. É março? Não. É março? Não. É março? É. Ele vai parar aqui. Beleza. Aonde que está o resultado que eu quero que ele traga para mim? Não é o valor gasto que eu estou procurando? Beleza. Então eu quero que ele traga referente ao valor gasto. Que é qual coluna? É a coluna 1, é a coluna 2 ou é a coluna 3 da minha matriz tabela? É a coluna 2, porque a coluna 1 é onde estão os meses. Então, eu vou dizer para ele que é a minha coluna 2 da matriz tabela. Se fosse a situação, seria a minha coluna 3 da matriz tabela, ok? Então, nesse caso, coluna 2. Ponto e vírgula. Ele vai trazer o último campo da minha síntese, que é o quê? Se eu quero que ele traga um valor com base em uma correspondência exata ou uma correspondência aproximada. O que seria correspondência exata e correspondência aproximada? Se eu colocar o valor de janeiro ali, eu quero que ele traga o valor exatamente igual eu coloquei, janeiro. Aí seria uma correspondência exata. Eu teria que escolher essa opção. Agora, se eu quero que ele encontre aproximado do valor que eu coloquei, eu vou ter que usar uma correspondência aproximada. Por exemplo, para correspondência aproximada seria somente Jan, por exemplo. Se eu colocasse Jan, ele já encontraria janeiro, se tiver como uma correspondência aproximada. Agora, se eu colocar Jan e for uma correspondência exata, ele não vai encontrar nada, ok? Na maioria das vezes, a gente sempre vai usar uma correspondência exata, sempre. São raros os casos, tá? Então, novamente, correspondência exata. Ou eu posso colocar aqui o número 0, que vai dar na mesma, ok? Mas aqui, para ficar mais fácil para você, eu vou escolher correspondência exata. Terminei a minha função PROC-V, eu fecho o meu parênteses e vou dar um Enter. Eita, João, deu erro, deu ND, deu ND. Por quê? Porque essa célula, que é onde está sendo feito, onde deveria estar o valor a ser procurado na minha matriz tabela, está vazio. Se eu vim aqui agora, ó, escrever janeiro, a hora que eu der Enter, ele vai trazer o valor referente a janeiro. Se eu vim aqui agora e escolher abril e der Enter, ele vai trazer o valor referente a abril. Você entendeu? Show de bola! Fizemos a nossa função PROC-V, a nossa primeira função PROC-V, e bateu certinho. Mas, João, ele trouxe somente o valor gasto, ele não trouxe a situação. Não, ele não trouxe a situação porque aqui não tem uma função igual ao PROC-V. Então, o que eu preciso fazer? A mesma coisa aqui. Então, vamos lá. Igual, PROC-V, abro parênteses. Valor procurado, qual é? Esse daqui. Ponto e vírgula para ir para o segundo passo da minha síntese. Matriz tabela é todo esse espaço aqui, ó, que nem eu expliquei no passo anterior. Show de bola. Ponto e vírgula. Qual o número de índice da minha coluna? Aqui a gente muda. Se para esse campo aqui, valor gasto, eu usei a coluna 2, agora eu vou usar qual? A coluna 3. Porque a minha situação que eu quero encontrar está dentro da minha coluna 3 da matriz tabela. Então, vamos lá. Coluna 3, ponto e vírgula. E como eu disse anteriormente, sempre uma correspondência exata. Fecho o meu parênteses e dou Enter. Legal, ele já trouxe para mim, ó, abril, 1.500, com base no valor de abril, no valor procurado, abril, ele trouxe o valor gasto de 1.599 e a situação que está dentro do permitido. Vamos confirmar? Abril, ok, achou. 1.599, beleza, é o mesmo que está aqui. E a situação dentro do permitido, show de bola, é o mesmo que está aqui. Mas, João, ele não trouxe
no verdinho. Por quê? Porque aqui não tem uma formatação condicional. Não sei se você já viu, mas num dos vídeos anteriores eu expliquei sobre como fazer uma formatação condicional. Vamos fazer ela aqui, rapidinho, tá? Formatação condicional, realçar regras de células é igual a... O que eu vou colocar? Dentro... Opa, tá tudo em maiúsculo. Dentro do permitido. E vou deixar ele com preenchimento verde e texto verde escuro. Ok. Só que isso aqui pode estar acima do permitido. No caso, se eu escolher aqui, ó, janeiro, ele vai aparecer como acima do permitido. E aí não tem a formatação condicional para quando estiver escrito acima do permitido. Então o que eu preciso fazer? Mais uma vez a formatação condicional com base nessa condição, por isso que chama formatação condicional. Então quando estiver acima do permitido, eu quero que ele apareça o preenchimento em vermelho claro e texto em vermelho escuro, que nem eu expliquei no outro vídeo. E dou um OK. Beleza, tá feitinho aqui, ó. Vamos procurar por dezembro. Dezembro. Show de bola, ó. 2.689, 2.689, situação dentro do permitido. Situação dentro do permitido. Legal. João, e se mudar isso daqui, como que vai ficar? Vai mudar lá também no meu PROC-V? Vai. Por quê? Porque são procuras com base no valor atual, na situação atual. Então vamos colocar aqui, ó, um valor abaixo do permitido, né, que está dentro do permitido. Vamos colocar 2.780. Opa, vamos colocar, na verdade, acima do permitido, 3.890. E vou bater um Enter. Em dezembro, veja que ele vai mudar aqui e também aqui em cima. Olha lá, ele troca todas as informações. Entendeu? Show de bola? Se você conseguiu entender, show. É só praticar agora. Se você ainda não entendeu, volta, assiste esse vídeo de novo e coloque em prática, porque somente assim você vai aprender a função PROC-V. Agora, um ponto muito importante que eu quero falar para você. Se você gostou desse vídeo, se você ficou até o final e gostou desse vídeo, deixa o seu like, ajuda a gente. Isso é importante para o nosso canal, para a gente conseguir ter cada vez mais relevância e levar cada vez mais esse conteúdo para outras pessoas que possam precisar desse mesmo conhecimento que você acabou de adquirir. Agora, se você quer entender um pouquinho mais sobre a função PROC-V, se você quer saber um pouquinho mais sobre como isso funciona, ter mais exemplos, se você quiser que eu traga mais exemplos para você, deixa aqui nos comentários, escreve aí, escreve, João, quero mais exemplos, João, não consegui entender, ou se você conseguiu entender, deixa escrito aí também, João, top, consegui entender. Isso é bom para o algoritmo do YouTube ajudar a gente e também entregar cada vez mais para as pessoas, beleza? Então isso daí, espero ter te ajudado, um grande abraço, muito sucesso e não se esqueça, toda terça e toda quinta tem vídeo novo no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!